Graças a Deus, graça e paz, amém? Você pode, mesmo assentado, feche os teus olhos. Nós vamos orar mais um pouco, colocar esse tempo diante de papai, para que de fato ele venha nos abençoar e nos conduzir nesse tempo tão importante, que é o tempo onde o Senhor comunica a sua vontade, o Senhor comunica a sua palavra a nós, aonde o Senhor ministra os nossos corações, e certamente nós seremos abençoados, amém? Quantos já estão sendo abençoados nessa noite? Amém? Então vamos orar mais um pouco em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, te louvamos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, ó Deus, a cada dia de nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, onde temos o privilégio, ó Deus, de estar na tua presença, ó Deus, onde temos o privilégio de poder adorar, Senhor, o Criador dos céus e da terra, ao Senhor do universo, ó Deus, e ouvir a tua palavra, sentar à tua mesa, ó Deus, e poder desfrutar de tudo quanto o Senhor tem reservado para nós, Pai. Obrigado, Senhor. O Espírito Santo, venha nos conduzindo nesse tempo, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que os nossos inimigos possam bater em retirada nessa noite, ó Deus, e a Tua palavra, Senhor Deus, ó Deus, tenha, ó Deus, livre acesso a cada coração, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 12. Uma passagem bastante conhecida, uma história bastante conhecida, mas eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar algo novo nessa noite. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Quantos abriram aí, acharam? Podemos ler? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Só até aqui, queridos. Eu queria nessa noite, com base nessa história que lemos aqui, eu queria fazer um paralelo de dois fatores que encontramos aqui nesse texto: o fator fé e o fator razão. E é com base nesses dois paralelos que eu queria conversar alguma coisa com vocês nessa noite. Para começar, eu quero afirmar o seguinte: que a fé faz ver o milagre. Quantos creem que a fé faz ver o milagre? Por outro lado, a razão nesse caso aqui faz alguém viver uma vida de derrota, uma vida para baixo. E isso está, se a gente atentamente ler e procurar entender aqui, a gente encontra esses dois fatores nesse texto que lemos. Nesta passagem está identificado esses dois fatores aqui. Isso é fato.
E eu queria falar um pouco a respeito, né, da razão. A razão, ela muitas vezes está associada a uma verdade. E o texto fala disso. O exemplo disso está aqui. Pedro, ele diz que ele reparando, Jesus mandou que ele fosse, mas a Bíblia diz que Pedro, porém, reparando na força do vento. O vento era uma realidade ou não? Ele reparou algo que era verdadeiro ou não? Sim. A razão. Esse sentido de Pedro, viu o vendaval, viu a força do vento, isso é razão. A razão, ela está associada a uma verdade, isso é fato. Mas muitas vezes essa razão, ela pode nos conduzir a uma vida de derrota. Outra razão aponta para uma realidade, para a realidade dos fatos. Quantas pessoas estão sobre a pressão da razão, sobre a pressão dos vendavais da vida? Muitas vezes os vendavais da vida pode ser uma realidade, é uma realidade na nossa vida. Por exemplo, uma realidade que pode ser um vento que nos assusta, arroxo salarial, uma enfermidade, uma crise conjugal. Existe uma série de situações que é uma realidade, que nos leva a ver isso com os olhos da razão. E isso Pedro, ele observou. A razão, ela aponta para uma realidade. A razão muitas vezes está associada a uma verdade. E isso é fato. Ele viu as ondas bravias, ele viu forte vento. Isso faz parte da razão. A razão, ela entra na nossa vida e com isso nós perdemos a fé na palavra de Deus. A razão, ela pode minar a palavra de Deus na nossa vida. Jesus não falou para Pedro, Senhor, se de fato és tu que está vindo aí, que não é um fantasma, manda-me eu ir ter contigo andando sobre as ondas. O que Jesus falou para Pedro? O que Jesus falou para Pedro? Vem. Palavra de Deus para Pedro, vem. Mas a razão fez Pedro esquecer dessa palavra para ele. E Pedro já havia um tempo atrás, já havia experimentado uma palavra de Jesus em sua vida. Lembra da pesca maravilhosa? A Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada, não pescaram nenhum peixe. E Jesus mandou que eles novamente lançassem a rede. E o que eles fizeram? Sobre a palavra de Jesus, eles lançaram a rede e pescaram muito peixe. Pedro já conhecia a palavra de Jesus, sabia que era poderosa, que determinava a vitória, mas no momento em que ele deu vazão à razão, ele perdeu, ele desprezou a palavra de Jesus para ele. E a palavra era: vem, Pedro, anda sobre as ondas. A razão, queridos, nos desvia da palavra. A palavra diz uma coisa, mas quando nós fitamos nossos olhos nos vendavais da vida, nos problemas, nas dificuldades, nós nos desviamos da palavra de Deus. Nós esquecemos do que a palavra diz ao nosso respeito. E a tendência é nos tornarmos pessoas derrotadas, frustradas na nossa caminhada. Quando a razão entra na nossa vida, nós perdemos a fé na palavra de Cristo. A razão abre a porta do medo. Não é isso que a Bíblia diz? O texto está dizendo que, reparando Pedro na força do vento, ele teve o quê? Diga comigo: medo. Abriu-se a porta do medo, por essa faculdade de Pedro.
por ele ter enxergado, por ele ter focado as ondas, por ele ter focado os vendavais. A Bíblia diz que ele teve medo. Então, queridos, a razão, ela pode ser uma porta aberta para o medo. Medo da doença, medo da morte, medo do desemprego. E tem pessoas que medo de ficar pobre, tem pessoas que vivem presas nessas cadeias, por conta daquilo que ele vê, por conta daquilo que ele sente, por conta daquilo que ele está vivendo naquele momento, e ele se torna refém, ele se torna um prisioneiro do medo, porque ele está dando vazão à razão. A razão que diz que está tudo ao contrário, que o vento está forte, que a vida está difícil. Pode ser uma grande armadilha, e a razão, ela abre essa porta. Outra realidade a respeito da razão: a razão estabelece um ponto final. Muitas vezes ela estabelece um ponto final, não tem mais jeito. Quantos já ouviram essa afirmativa aqui? Não tem mais jeito. Quantos já ouviram aqui? Quantos diagnósticos da medicina? Não tem mais jeito. A razão aponta para isso, porque o quadro é difícil, humanamente falando, é difícil. E na humanidade, na razão humana, nós muitas vezes ouvimos essa palavra: não tem mais jeito. Mas a fé, queridos, a fé, ela estabelece uma vírgula. Aonde a razão diz que não tem mais jeito, a fé diz que tem jeito sim, amém? A fé diz que tem jeito, a fé diz que há esperança, que o quadro pode ser mudado. A razão, ela é o contrário da fé, ela sempre aponta para um ponto final, não tem jeito. Mas a fé, ela diz sim que tem jeito. A fé, ela coloca uma vírgula na sua história. Quantas histórias de vida, de repente aqui, que a razão disse que não havia mais jeito. Mas só que para Deus, na ótica de Deus, porque Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus de fé, amém? Deus é um Deus de fé. Na ótica de Deus, tem jeito, a história não termina. E eu queria citar alguns exemplos bíblicos que respaldam essa afirmação. A Bíblia, ela nos ensina que tem jeito. Quer ver só uma coisa? Eu citei aqui, anotei alguns exemplos que mostra que a fé, ela dá jeito para tudo. Vocês lembram da história da viúva de Sarepta? Aquela história lá, ela com Elias. A Bíblia relata no livro de, não precisa abrir, no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, a Bíblia narra a história dessa viúva. A Bíblia diz que essa mulher, Elias, ao chegar naquela cidade, encontrou aquela mulher e pediu para aquela mulher um pouco d'água. Em seguida, Elias pediu para que aquela mulher fizesse uma comida para ele, e aquela mulher relatou o seguinte: olha, Elias, vive o Senhor teu Deus, de que eu não tenho nada em minha casa, apenas só tenho um punhado de farinha, e eu estou aqui catando 2 cavacos de madeira, de lenha, para que eu e meu filho coma e a gente morra, porque a gente não tem mais nada. Aquela terra estava passando por um período muito forte de seca. E a Bíblia diz que Elias profetiza para aquela mulher: olha, faz primeiro para mim, faz um bolo para mim dessa farinha, e o azeite na tua botija não vai faltar, nem a farinha na tua panela vai faltar. O quadro
A realidade daquele quadro, a razão mostrava que aquela mulher estava sentenciada à morte pela fome, pela seca. Mas a fé de Elias dizia o contrário, que haveria azeite na botija e que haveria farinha na panela. E assim, aquela mulher movida por fé, creu, e assim ela fez. E a Bíblia diz que a partir daquele tempo, nunca mais faltou a farinha na sua panela, nem o azeite na botija. Quem é mais forte, a razão ou a fé? Está fraco a beça. Quem é mais forte, a razão ou a fé? A fé. Foi por isso que Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Ele aponta para razão e fé, aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Ele dá um caminho, fé, tenha ânimo, não se renda diante da situação adversa, não se renda diante do quadro adverso, mas tenha fé. Outro exemplo, a ressurreição de Lázaro. 4 dias, ele estava morto, e muitas pessoas, movidas pela razão, diziam: Senhor, não tem mais jeito, já tem 4 dias, já cheira mal. Olha a razão. Só que Jesus falou: olha, se creres, verás a glória de Deus, amém? Olha a fé aí. Quando a fé entra em ação na nossa vida, nós começamos a ver a glória de Deus, algo acontece, algo sobrenatural acontece. Se creres, verás a glória de Deus. Quer outro exemplo? A mulher do fluxo de sangue. Gastara todo os seus haveres, o seu dinheiro com os médicos, sem sucesso algum. Mas aquela mulher, movida por fé, tocou na orla de Jesus. E ela foi curada. E Jesus falou: mulher, vai, a tua fé te salvou, amém? A tua fé te salvou. A razão, queridos, ela dizia em todas essas histórias que eu relatei aqui, que era caso perdido. Mas a fé, ela vê o impossível, amém? Quantos creem que a fé te faz ver o impossível? Quantos gostariam de, movido por fé nessa noite, ver o impossível acontecer? Então é possível. Jesus falou: tudo é possível ao que está fraco a beça. Tudo é possível ao que crê. Eu tenho andado incomodado com essa palavra. Já venho ruminando essa palavra, já venho pensando, incomodado no meu espírito. Porque às vezes a gente se depara no meio da igreja, no meio da sociedade, com pessoas sofrendo, pessoas acometidas por enfermidade, e eu não posso me calar. Eu, enquanto homem de Deus, chamado por Deus para fazer a tua obra, eu não posso me calar, eu não posso ter um comportamento indiferente ao que a palavra de Deus diz a respeito de fé. Nós não podemos ter um comportamento indiferente. Nós temos que ter fé, nós temos que pregar a fé, nós temos que instigar a fé no coração das pessoas. E quando Deus vê um ambiente de fé, Deus faz milagre, amém ou não? Deus move, queridos. Mas a falta de fé, a razão, impede o mover de Deus. Quer ver uma coisa? Jesus, quando teve em Nazaré, a Bíblia diz que ali ele não pôde realizar muitos milagres. Por quê? Porque começaram, parece algo assim, é algo muito sutil. As pessoas ali naquela cidade começaram a questionar, mas o questionamento deles era com base numa verdade. Eles começaram a questionar assim: não é este o filho de José, o carpinteiro? Não é este filho de Maria, irmão de Tiago, de José?
Há alguma mentira nisso? Só que aquele questionamento apontava para uma incredulidade. Apontava para uma incredulidade. Eles estavam vendo Jesus apenas como um homem comum, como um filho de um carpinteiro. Eles não conseguiam enxergar Jesus como um homem cheio do poder de Deus, um ungido do Senhor para realizar milagres. E muitas vezes nós temos essa visão de Jesus e deixamos de desfrutar daquilo que Deus tem determinado para a sua igreja. Amém ou não? Deus tem determinado uma vida de milagre para a sua igreja, mas muitas vezes nós deixamos de desfrutar dessa bênção na nossa vida, por causa da nossa razão, por causa do nosso olhar, da nossa visão totalmente ofuscada pela razão. Eu sei que é uma luta muito difícil quando a gente se depara com um quadro às vezes difícil, uma realidade de uma enfermidade, ou até mesmo de um desemprego. Muitas vezes nós somos tentados a não crer. E Jesus repreendeu Pedro. Ele advertiu Pedro, homem de pequena fé. Interessante que Jesus, ele falando a respeito daquela parábola daquela mulher do juízo iníquo, aliás, daquela mulher que insistia lá com o juiz para que julgasse a causa dela. Na verdade, ele está falando a respeito da oração. No finalzinho ele diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Queridos, eu creio que Deus quer nos levar a ter um coração cheio de fé. Fé nos milagres de Deus, fé na sua palavra. Porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Tudo parte desse princípio, fé. Porque Deus sabe que a fé faz o milagre. A fé nos leva a uma vida de milagre. Tudo parte desse princípio. A fé atrai a atenção de Deus. Jesus foi atraído pela ousadia e fé de Pedro. Pedro, até então, ele estava 100% movido por fé. E ele diz para Jesus: Senhor, se és tu, manda que eu vá e ter contigo andando sobre as águas. 100% de fé. E Pedro tirou onda. Ele foi mesmo, andou sobre as águas. Um único homem que conseguiu fazer isso, realizar essa proeza, porque ele estava movido por fé. Ele rompeu o obstáculo da lei da gravidade. Imagina o que é isso. A fé atrai a atenção de Jesus. E coisas tremendas, coisas maravilhosas acontecem, sinais e prodígios acontecem por meio da fé. Mas a razão, ela caminha na contramão da fé, e muitas vezes pode impedir. O texto está dizendo que Pedro, ele estava indo muito bem, andando por fé, tirando onda sobre as ondas, essa é boa, andando, tranquilão ali, milagre de Deus. De repente, ele foca a sua atenção, ele desvia a sua atenção, movido pela razão, e começa a reparar na força do vento. E quantas vezes sobrevém sobre as nossas vidas as dificuldades, porque é uma realidade. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos reparar mais os problemas do que reparar para Jesus, do que considerar o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Pedro, ele deixou de considerar o que Jesus havia falado para ele. Vem, Pedro, vem para o milagre. E isso foi o suficiente para que ele afundasse, para que ele sucumbisse na fé.
Quando nós reparamos mais os problemas, mais as dificuldades, certamente nós vamos afundar, nós vamos desconsiderar a palavra de Deus na nossa vida, e o milagre fica impedido de acontecer em nós. Aleluia. A fé é uma ferramenta, queridos, extremamente importante na vida daqueles que querem andar em vitória. Quantos querem andar em vitória aqui? Quantos querem? Amém. Então, só tem um meio de andar uma vida de vitória, é tendo fé, é guardando a fé. Por isso que Paulo falou, olha, combati o bom combate e guardei o quê? A fé. Paulo entendia isso muito bem, porque Paulo ele vivenciou muitos milagres, e ele sabia que ele não podia abrir mão dessa ferramenta chamada fé, e ele já no final do seu ministério, ele faz essa declaração: combati o bom combate e guardei a fé. Essa ferramenta importantíssima, essa ferramenta poderosa, a fé, queridos, é a chave do poder de Deus na nossa vida, é a chave da manifestação do poder de Deus na nossa vida. Se você tem essa chave aí, se você tem a fé, você tem a chave da manifestação do poder de Deus na sua vida. É uma ferramenta preciosíssima. Aleluia. Queridos, eu não estou aqui querendo te induzir a ser indiferente à realidade dos seus problemas. Nós não estamos aqui, não é essa linha da nossa palavra, levar você a desconsiderar as questões adversas. Nós temos que considerar sim, mas não mais do que a palavra de Deus. Os nossos problemas, a razão, os nossos problemas, as nossas dificuldades, ela tem que servir apenas de referência, para que a gente possa acionar a fé. Só isso. O problema vai acontecer, Jesus falou, no mundo tereis aflições, a onda, o vento está forte, eu estou vendo, mas só deve servir de referência, para que eu possa a cada dia me fortalecer na fé. Amém? Não tem que servir como o foco da minha vida, as ondas bravias, as dificuldades, as enfermidades, o desemprego. Tem que servir apenas como uma referência para que eu possa buscar o Senhor e dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que a farinha da minha despensa não vai acabar, que o azeite da minha botija não vai acabar. Tem apenas que servir para isso. Não fazer como Pedro, reparar na força do vento e ter medo. Fé não combina com medo, amém? Fé não combina com medo. Nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter medo da morte, das enfermidades, de nada. Porque há uma palavra, há uma esperança para nós. Conforme a canção fala, porque Ele vive, posso crer no amanhã, amém? Há futuro eterno para nós, amém? Há futuro para nós. A nossa vida, ela não se limita a esse plano. Deus estabeleceu um plano sobremodo excelente para cada um de nós, a vida eterna em Cristo Jesus, amém ou não? Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? A fé me leva a crer no amanhã. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. A fé me leva a crer nessas verdades e me leva a ter uma vida de vitória, uma vida de sossego, uma vida de paz em meio às guerras,
em meio às dificuldades, mas eu tenho paz, porque eu estou guardando a fé. Porque eu estou guardando a fé no meu coração, e isso é o suficiente. Ainda que tudo pareça difícil, ainda que tudo esteja ao contrário, mas a fé firma os meus passos. A fé me leva a estar seguro em Deus. A fé me leva a viver uma vida de paz. Isso é fé. Não é algo abstrato, mas é algo muito concreto. Não é algo distante. Jesus, ele falou muito a respeito da fé. Tenha fé, tenha ânimo, não temas, não tenha medo, crê somente. Queridos, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Não se renda diante das razões da vida, não se renda aos ventos contrários. Tenha fé e veja o milagre. Quantos querem ver o milagre de Deus na sua vida? Eu não sei nessa noite quantos estão aqui de repente enfermo. Eu só sei de uma coisa: o Deus que eu sirvo desde a idade de 12 anos é um Deus de milagre, amém? É um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que faz coisas tremendas. E eu não posso de maneira alguma me negar a pregar a respeito dessas verdades. Eu não posso de maneira alguma deixar de fazer isso em nome de Jesus. Foi que Jesus mandou, ele falou: olha, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu creio nessa palavra, Jesus falou isso. Em meu nome vocês vão curar enfermos, vão expulsar demônios. E eu não posso me omitir a esse mandamento, a essa verdade. Por isso eu tenho andado incomodado. E eu creio que Deus quer fazer coisas tremendas aqui nessa noite, mas que esse auditório aqui não seja como a cidade de Nazaré, que Deus ali não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Não desconfie da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. E ela diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Cristo não mudou, e Ele está aqui porque Ele afirmou que Ele estaria presente aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, amém? Jesus está aqui e Ele não mudou. Ele é um Deus de milagre, um Deus que continua curando, um Deus que continua salvando, um Deus que continua restaurando. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja fé. A fé é um terreno fértil para Deus agir com o seu poder. E na medida que você crê nessas verdades, na medida que você vai absorvendo isso no seu coração, o milagre já está acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso. Deixa o teu coração arder em fé nessa noite, e Deus não vai resistir. E coisas tremendas acontecerão. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite. Eu não sei qual é o teu dilema. Eu não sei qual é o vento forte que está ao teu redor. Mas eu só sei de uma coisa: que Jesus, Ele é o mesmo, aquele Jesus que disse para Pedro: vem. E eu quero finalizar esse tempo aqui usando essa expressão de Jesus: vem para o milagre, vem, vem. Eu queria que você fizesse nessa noite como Pedro: se és tu, Senhor Jesus, que fala comigo, se és tu, Senhor Jesus, o Deus que Tonino está falando, manda-me ter contigo sobre as águas, porque eu quero o teu milagre, Senhor. Jesus diz para você nessa noite: vem, vem, saia da tua condição,
Vem. É Jesus quem fala isso. Eu estou pregando com base nos ensinamentos de Jesus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo e Ele está aqui. E Ele quer realizar o milagre de Deus na sua vida. Ele quer realizar o impossível na tua vida. A fé me faz ver o impossível. A fé me leva a coisas impossíveis. E a Bíblia diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Amém? Diga assim: para Deus nada é impossível. Mais uma vez, para Deus nada é impossível. Aleluia. Diga: eu creio. Aleluia. Fique de pé, querido, em nome de Jesus, por favor. Eu queria te animar nessa noite a uma prática de fé. Quantos querem entrar no campo da fé nessa noite? Deus te chama nessa noite a você sair do campo da razão. A razão que diz que não tem mais jeito. A razão que diz que é difícil. A razão que diz que não vai acontecer. Deus te chama a sair desse campo, porque esse é um campo perigoso, que pode te levar a uma vida de derrota. E Deus te chama para o campo da fé. O campo da fé que diz que tem jeito. O campo da fé que diz que há milagre entre nós. O campo da fé que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse é o campo que Deus quer que você entre nessa noite, nessa esfera de fé. Saia da esfera da razão, entra no campo da fé, na esfera da fé, porque você vai ver o que vai acontecer contigo nessa noite. Em mim não habita, em mim não há poder em mim mesmo, mas em mim, na vida da igreja, habita o poder dos poderes. O poder dos poderes está aqui entre nós, Jesus de Nazaré, para fazer um milagre na tua vida. Jesus é o que nos faz o milagre, que efetua o milagre da salvação em nós. A salvação é um milagre de Deus. A razão diz que, através da sociedade, que não há jeito para você, você nasceu para isso mesmo. Mas a fé diz o contrário. Tem jeito sim. Deus pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Deus pode sarar a tua ferida, seja ela no físico ou seja ela na alma. Deus pode sarar as tuas feridas. Deus pode mudar o quadro da sua família, as crises conjugais, os conflitos dentro da tua casa. Deus pode fazer isso. E Ele vai fazer na medida que você crê, na medida que você entra nessa esfera de fé. Deus faz, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus não é mentiroso, Ele tem compromisso com a sua palavra. E se Ele diz que faz, Ele faz. E Ele não resiste um coração cheio de fé. Feche os teus olhos em nome de Jesus. E comece por meio da fé. Ouvir essa voz de Jesus para você, que diz: vem, vem. Saia da razão, entre no campo da fé. Entre nessa esfera e deixa eu te tocar. Viva um milagre. Viva um milagre. Abra a tua boca, queridos, e começa a clamar o nome de Jesus nesse lugar. Espírito Santo de Deus, começa a mover aqui nessa noite. O mesmo Espírito que moveu aquele vale de ossos secos, comece a mover aqui nessa noite, Pai. E milagres começam a ser efetuados aqui nessa noite.
Vidas sejam curadas, ó Deus. Doenças sejam expurgadas em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus, você que quer ver o milagre de Deus na tua vida, que tem fé para isso, saia do teu lugar. Saia do teu lugar, em nome de Jesus. Na galeria, aí fora, no meio do salão, saia do teu lugar. Você que verdadeiramente crê no milagre e quer ver isso acontecendo na tua vida, vai acontecer. Vai acontecer. Entre nessa esfera. Surianda leva xerebalabá, surianda. Recanta labá, surianda leva xerebalabá. Seja estabelecido o milagre de Deus na tua vida, em nome de Jesus. O milagre da cura, o milagre da restauração, o milagre da libertação, o milagre da salvação, seja estabelecido sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Surebalabás. Querido, você que está enfermo, eu gostaria que você colocasse a mão, a sua mão, no lugar da enfermidade. Isso, coloque a mão no lugar da tua enfermidade, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, com base na tua palavra, eu quero repreender toda a enfermidade que tem assolado essas pessoas, em nome de Jesus. Enfermidade, eu te dou uma ordem, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que se encontra amarrado por um sentimento de amargura, um sentimento ruim que você nem mesmo sabe explicar, em nome de Jesus, eu quero te declarar livre nessa noite. Seja livre desses sentimentos, seja livre em nome de Jesus. Toda cadeia que tem te aprisionado, seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser livre. Ser livre. Toda amargura, eu quero repreender toda amargura na tua vida. Que a alegria do Senhor invada o teu coração neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Queridos, esse ambiente muito agrada ao Senhor. Você que porventura não teve essa fé de vir aqui na frente, Deus, Ele quer fazer coisas tremendas aqui. Se você tem fé ainda, você mesmo no teu lugar, não precisa vir aqui não. Você que quer algo de Deus, de repente não se sentiu à vontade, levante sua mão onde você estiver, em nome de Jesus. Se é enfermidade, eu quero declarar cura na tua vida, em nome de Jesus. Se é libertação, eu quero te declarar livre, em nome de Jesus. Surebalabá, surianda, leva xerebalabá. Igreja do Senhor, levante as suas mãos para cá. Aleluia. Pai, te louvamos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que respalda, Senhor, a nossa fé. A tua palavra que é poderosa, Deus, que diz que há jeito, que tudo é possível. Ah, Senhor, a tua palavra que diz que o Senhor é bom, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A tua palavra diz que o Senhor é imutável, que o Senhor é poderoso. E nós te louvamos, porque esse Deus poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está entre nós. Aleluia! Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Glorifique a presença do Senhor nesse lugar, amado. Aleluia!
Aleluia! Bendito seja o Senhor.